bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria primeiramente de convidar todo mundo a nos reunirmos em reflexão para que a nossa vibração ela se encontre junto com dos trabalhadores desta casa. Então convido a todos a fecharem os olhos, acalmarem seus corações, respirarem profundamente, deixarem seus problemas, suas preocupações do lado de fora, para que possamos juntos, como uma unidade, entrarmos em vibração com todos aqueles trabalhadores espirituais que se dedicam ao amor e à caridade do Cristo para com todos. Pedimos sua proteção, meu Pai, pedimos que esteja junto conosco, como o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em vosso nome, vós estarei entre nós. Assim, nós compreendemos a sua presença em nosso coração e nessa reunião dos trabalhos de hoje. Muito obrigado, Mestre Jesus, que assim seja. Meus amigos, na preleção de hoje, nós iremos falar do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Bom, por mais às vezes simples que se pareça, esse é um tópico bastante complicado de entender e às vezes até mesmo de explicar. Eu vou começar para falar dele lendo a própria literatura que fala sobre esse tópico das moradas na casa de meu Pai. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, eis também esteja junto de mim. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Bom, quando Jesus disse isso? Jesus, ele proferiu 4 sermões enquanto ele esteve encarnado conosco aqui no planeta Terra. Primeiro, o sermão da montanha, das boas-aventuranças, sermão profético, o sermão do cenáculo e o sermão dos 8 ais. Jesus disse isso justamente no sermão do cenáculo. O que é o cenáculo? O cenáculo ele pode ser traduzido hoje atualmente, atualizando, para a sala de jantar, a sala das refeições, o refeitório. Quando que ele teve esse momento do refeitório? Foi justamente na sua última ceia. Naqueles momentos em que Jesus já sabia que a encarnação dele já estava próxima do fim, que o retorno dele ao plano espiritual seria breve e que ele sabia que as dificuldades que ele passaria nas próximas horas seriam muito grandes. Então, naquele momento ele sabia que era talvez aquela última oportunidade dele estar reunido com os seus evangelhos, com os seus apóstolos, para lhes passar uma última informação do plano espiritual que seria útil depois para a própria humanidade. Nesse momento, então, na última ceia, Jesus nós dividimos aquele momento em 3 atos. O primeiro, aonde Jesus reparte o pão, aonde ele ensina o autoburilamento, aquele momento em que Jesus ensina para a gente de dividir as nossas riquezas, nossas posses para com o próximo. O segundo ato, em que ele lava o pé dos apóstolos, ensinando a humildade. Veja, o espírito mais evoluído que nós conhecemos, ele se abaixa e lava os pés dos seus discípulos, mostrando a sua humildade, E por último, ele entra com o discurso, o diálogo que ele tem com cada um daqueles apóstolos que estavam sentados junto a ele à mesa, que é o terceiro ato, que é a condição moral que ele apresenta para a gente. Bom, nesse momento ele apresenta para a gente essa questão em que ele é perguntado sobre o futuro, e ele diz que há muitas moradas na casa de meu Pai e que não devemos nos preocupar, porque ele trabalhará para que no momento certo ele esteja lá para nos receber nesse momento. Em outros momentos ele repete isso, principalmente na conversa dele com o inquisitor romano, em que ele volta a dizer que a casa dele não é aquele, o reino dele não é deste mundo, em que ele não deveria se preocupar com esse ponto. O Espiritismo, ele traz um esclarecimento sobre isso.
no próprio Evangelho, um pouco mais para frente, ele explica que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas para o seu adiantamento. O Espiritismo, como todos nós sabemos, é uma revelação, a terceira grande revelação, que nos traz explicações mais profundas e às vezes até um pouco mais complexas, para que nós possamos entender, né, o mundo de Deus, as leis de Deus. Mas como assim? Né? Como que esses espíritos habitam esses outros planetas, esses outros mundos, se nós não temos até hoje nenhuma prova de vida fora da Terra? Ou seja, a ciência dos homens, né, o nosso conhecimento intelectual até hoje ainda não conseguiu provar que existe vida, vamos dizer assim, inteligente fora da Terra, né? Isso está relacionado a essa dificuldade de compreensão da vida fora da Terra, está diretamente relacionado com a nossa imaturidade intelectual. Nós ainda estamos dentro de um processo evolutivo, tanto moral quanto intelectual. E a nossa capacidade de compreensão do universo, das próprias leis de Deus, de nós mesmos, ainda é muito limitada. Nós ainda precisamos aprender muitas coisas através do método mais simples que existe, que é por meio da dor. Ainda faz parte do nosso processo evolutivo. Então, como compreender vidas em outros planetas? Bom, o que acontece? Nós já temos algumas evidências de que existe vida fora da Terra. Algumas evidências relacionadas com a presença de água no universo, com a presença de alguns exoplanetas que tem algumas características muito próximas do planeta Terra, mas a vida propriamente dita nós não temos esse reconhecimento, certo? Ou seja, evidências nós temos, mas a presença de vida nós ainda não temos essa comprovação, né? Então, como que a gente pode compreender que há outras moradas fora do planeta Terra, se nós ainda não temos essas evidências? E essas evidências, elas são muito difíceis. Se nós temos apenas essas evidências, não temos as provas. A gente sabe, de acordo com o conhecimento que nós temos do universo, que as distâncias, elas são colossais. Como que nós vamos conhecer os outros planetas se nós não temos capacidade ainda de nos deslocarmos até lá? E as informações que nós recebemos, elas ainda são muito simples, muito simplórias, né? O universo, por si, ele é extremamente complexo. Isso é um fato. Não há nada nesse universo, incluindo o planeta Terra, incluindo nós, seres humanos, que não possa ser explicado de forma simples. Tudo é complexo. Tudo aquilo que a gente for entender sempre vai ter uma complexidade tão grande que nós teremos uma dificuldade imensa. Geralmente apenas um ser humano para compreender um estado complexo não é necessário. São necessários vários cientistas, vários pensadores sobre aquele assunto para chegar na formulação de uma hipótese. E às vezes essa hipótese ela é refutada e ela é combatida ao longo dos séculos. Ou seja, aonde que eu quero chegar? Compreender o universo, para nós, é uma coisa complexa. E quando a gente olha para o universo, para quem que nós estamos enxergando? Para o próprio Deus. Uma forma de se compreender Deus não é olhando para Ele, é olhando para a sua criação. E quando eu olho para o universo, que é a criação de Deus, nós estamos olhando diretamente para Ele. E aí nós vemos o quanto que Ele é complexo. Mas essa complexidade, ela está diretamente relacionada com a nossa capacidade de compreensão do todo. É óbvio que ao longo das nossas evoluções, ao longo dos milhares de anos que nós fomos encarnando e desencarnando, a nossa intelectualidade ela vai aumentando e a nossa compreensão desse complexo, ela vai aumentando ao longo do tempo. Consequentemente, nós vamos entendendo melhor Deus. Eu olho para a criação para entender o Criador. Mas hoje o atual estado evolutivo não nos permite ter esse entendimento. Então nós temos essa grande dificuldade. Ou seja, logo é complexo entender a interação dos mundos da vida fora do planeta Terra, principalmente pelo ponto em que, de acordo com a nossa condição intelectual, nós procuramos a vida baseado naquilo que nós enxergamos como vida, como um organismo complexo como o nosso. Então nós procuramos vida fora da Terra, tentando identificar
exemplificar fora da Terra algo que seja semelhante ao que nós entendemos como vida. O que é vida para a gente? É um órgão complexo como o nosso, certo? Então, entender a vida fora da Terra é muito complexo para a gente nesse ponto. Além disso, como eu disse, as distâncias colossais, elas nos impedem esse trabalho. A própria expansão do universo, né? Se hoje nós temos uma proximidade de um outro planeta, amanhã essa proximidade ela já é maior, porque o universo ele está expandindo. Deus não para de criar, Ele cria desde o começo, Ele continua criando e Ele continuará criando. Como compreender essa ciência evolutiva, né, ao longo do tempo? Então, o que eu quero compreender com isso? Que a nossa ciência ela é muito imatura e ela está relacionada em relação à intelectualidade dos homens hoje, de acordo com a faixa evolutiva. Para entender e para exemplificar um pouco essa maturidade, vamos partir de um exemplo. Todos nós temos uma data de nascimento. Você concorda comigo? Você nasceu num dia tal, digamos, no dia 10/10 de 1980. E todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde chega o fim da nossa encarnação e nós teremos também a nossa data de morte, certo? Então todos nós temos data de nascimento, data de morte. Bom, ao longo das encarnações você terá várias datas de nascimento e várias datas de morte. Nascerá várias vezes, morrerá várias vezes, voltará. Isso já é compreensível, o Espiritismo explica isso pra gente. Porém, em algum momento lá do nosso passado, Deus nos criou. Em algum momento, a evolução do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, naquele momento, aquele princípio espiritual que estava aglomerado, ganhou uma identidade. Quando ele ganha uma identidade, nós nascemos, nós estamos prontos para o universo. Nós ganhamos uma identidade única e passamos daquele momento em diante a sermos únicos perante todo o universo. Ou seja, nós temos então uma data real do nosso nascimento, que é quando o nosso espírito ele foi criado e nós passamos a viver as nossas encarnações, desencarnações, encarnações e assim por diante. Ou seja, nós somos seres imortais. Nós temos data de nascimento, mas somos eternos. Nós viveremos. Não tem fim a nossa vida, né, espiritual, a nossa encarnatória. Mas e Deus? Deus tem uma data de nascimento? Deus foi criado um dia? Aí é que entra a prova do que eu digo, da nossa dificuldade de compreensão do universo e das leis de Deus, por conta da nossa falta de maturidade intelectual. Deus sempre existiu. Quando Deus, no primeiro dia, Ele separou a luz das trevas, Deus já existia. Pensa comigo, quando nada existia, Deus já existia antes do nada. Está vendo como que é difícil para nós entendermos uma coisa assim? Tanto é que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele fala o que é Deus, não quem é Deus. Deus está muito mais relacionado a um objeto, a uma coisa, do que a uma persona, uma pessoa propriamente dita. Deus sempre existiu. Ele não tem data de nascimento. Ele existe por si só. E aí eu pergunto, como para nós que temos essa percepção de data de nascimento, morte, data de nascimento, morte, compreender uma coisa tão complexa que sempre existiu? E aí eu pergunto a vocês, como então compreender a complexidade de todo o universo? Consigo provar para vocês o quanto que a nossa imaturidade intelectual ainda afeta a nossa capacidade de compreensão do universo e das leis de Deus. E aí voltamos ao nosso tópico de hoje, que é o quê? Há muitas moradas na casa de Deus. Então, baseado nessa nossa perspectiva, da nossa inteligência limitada, nós temos que compreender como que essas vidas elas se formam ao longo de vários inúmeros e talvez até infinitos planetas que percorrem todo o universo, certo? Ampliando um pouquinho mais o assunto, né? Kardec, tanto no livro Segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, quanto também o Livro dos Espíritos, em várias partes ele deixa entender que há mais espíritos desencarnados do que os espíritos encarnados. Ou seja, existem muito mais pessoas do lado de lá do que do lado de cá.
certo? Em outras literaturas, vamos dizer assim, extras, eles tentam, às vezes, criar algumas estatísticas, algumas numerações para definir essa quantidade. Algumas dizem que apenas 1/3 dos espíritos que existem em todo o universo estão encarnados. Ou seja, todos os outros 2/3 estão lá fora. Então, se a população do planeta Terra é X, multiplica-se por 3 para que você possa ter. Outra literatura, ela diz que de cada 3 a 4 desencarnados, há um encarnado. Então você poderia multiplicar a população do planeta por 3 ou por 4 e a gente descobriria o número de espíritos que Deus já criou, e Ele continua criando ao longo do tempo. Aonde estão todos esses espíritos? Eles podem estar conosco aqui no planeta Terra? Pode. Eles podem estar conosco, eles convivem conosco, eles estão aqui conosco. Mas a totalidade em si, não. Eles estão espalhados por todo o universo, nessas moradas em que o nosso Pai fala, certo? O fato é, encarnar é um processo concorrido. De acordo com a evolução do espírito, há planetas específicos para ele. O planeta Terra é o planeta de provas e expiações, que está em processo de regeneração, mas todos nós que estamos aqui nessa sala, nós somos de uma geração de prova e expiação. Por mais que o planeta esteja evoluindo, nós ainda pertencemos à geração anterior do planeta, certo? E para que nós pudéssemos encarnar, aqui era o lugar ideal para a nossa condição evolutiva. E encarnar aqui é uma tarefa extremamente concorrida. É como você ganhar um prêmio na loteria. Você estar presente aqui, continuando a sua evolução encarnatória. Ou seja, o número de espíritos que se encontram desencarnados é muito maior do que aqueles que se encontram encarnados, seja nesse planeta ou seja nos outros planetas. Recapitulando, para a gente não se perder durante esse processo, Jesus disse que há muitas moradas na casa do seu Pai. Logo em seguida, o nosso grau, eu afirmei para vocês que o nosso grau de inteligência, ele ainda é muito precário, ele é muito atrasado para a gente compreender determinadas coisas que para nós ainda é muito complexo. Depois eu disse que o universo, ele é complexo demais para que a gente possa entendê-lo mediante o grau evolutivo intelectual que nós temos hoje. E por último, Kardec complementou dizendo que o número de desencarnados, o número de espíritos, ele é muito maior do que aqueles que se encontram encarnados, essencialmente planeta Terra, Aqueles espíritos que se encontram em faixa evolutiva para o planeta Terra são muito maiores desencarnados do que aqueles que se encontram encarnados, que estão aqui. Baseado nessa fundamentação teórica, a gente parte para um outro tópico, em que vai falar aonde que eu quero chegar com essas informações premissas, informações básicas que eu trago para vocês. A visão do homem, ela é distorcida por conta do seu grau pequeno ainda de inteligência. Então a gente não consegue compreender o todo, a gente vai compreendendo as partes, e a partir dessas partes que a gente vai montando um quebra-cabeça e vai descobrindo o todo. Isso determina que procurar vida em outros lugares, em outros planetas, nós faremos procurando baseado naquilo que nós entendemos como vida, que foi aquilo que eu falei. O ser humano, ele procura vida em outros planetas baseado naquilo que ele entende como vida. E o que é vida para nós? É um organismo pluricelular como o nosso. Então nós esperamos que isso, e inteligente, e isso é o que nós procuramos nos outros planetas. O que nós encontramos até agora? Presença de água, presença às vezes de uma atmosfera parecida, certo? E aí nós temos que entender, a ciência, ela vai evoluindo de uma determinada forma, que há um tempo atrás partia-se do princípio que a vida na Terra só era possível por conta das condições do planeta, e outros planetas que não tivessem essas condições, elas não seriam possíveis. Evoluiu esse conceito para entender que a vida adapta-se, ou seja, planetas que não tenham a mesma condição que a Terra também podem ter vidas, porque o processo de adaptação, ele é mais importante para o desenvolvimento da vida do que a própria condição que lhe é oferecida. Uma prova disso é que, se eu pegar, por exemplo, o ar que está aqui na sala, condensar ele dentro de um material e analisar o que existe dentro dele, o que a gente vai encontrar? Gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono, às vezes a presença de amônia, poeira e oxigênio. O oxigênio, ele é fundamental para a nutrição das nossas células. Vocês sabiam que em uma maior quantidade,
digamos, 15, 20% a mais, o tamanho dos seres aqui na Terra, eles seriam 3, 4 vezes maior do que nós somos, daria condições para animais muito superiores a esse tamanho, a essa estatura que nós conhecemos, que nós temos aqui hoje. Ou seja, a condição adaptativa, ela está muito relacionada com a existência da vida nesses outros planetas. Percebam como que a ciência ela vai evoluindo ao longo do tempo e vai compreendendo essa complexidade. E isso só ocorre o quê? De acordo com as evoluções dos espíritos ao longo das suas encarnações. Ou seja, os planetas então, eles oferecem percepções e condições de vida de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quanto mais denso for o espírito, maior a necessidade dele de um mundo materialista. Quanto mais puro for o espírito, maior a necessidade dele de um planeta que seja mais etéreo, que seja mais, vamos dizer assim, menos denso do que esse planeta no qual nós nos encontramos. Então a condição evolutiva, ela está relacionada diretamente com a condição evolutiva também do planeta. Quanto mais denso, maior é o espírito embrutecido. Quanto mais puro, maior é etéreo o espírito que encarna naquele planeta. Por isso, das condições evolutivas do mundo, nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações como o planeta Terra, mundos de regeneração por o qual o planeta Terra começa a passar, mundos felizes onde o bem predomina sobre o mal. No nosso planeta, ainda de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Então é normal que nós encontremos pessoas que às vezes provocam o mal e saem ilesos nas suas situações, porque a condição do planeta favorece essa condição dessas pessoas. Num planeta de regeneração, ainda não há a prevalência do bem, mas há uma consciência coletiva de que o bem deve prevalecer. Ou seja, a condição moral, ela evolui. No planeta de regeneração, não se aceita determinadas coisas moralmente como são aceitas hoje. Desde conceitos simples como roubo, não se aceita mais esse tipo de coisa. As pessoas, elas caminham para uma unidade em que isso não é mais aceito pelo coletivo. No planeta feliz, o bem predomina sobre o mal. Ele é inverso do planeta de prova e expiação. E aí que entra a explicação do Espiritismo para a frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitos planetas de acordo com a necessidade espiritual de cada espírito em evolução, aonde eles se afinizam, aonde eles encarnam, aonde é a necessidade da sua evolução espiritual. Certo? Mas por quê? Porque de todas essas diferentes planetas, essas condições, o Espiritismo ele traz uma explicação muito clara para a gente, que são as dimensões espirituais. Não adianta nós olharmos para não adianta nós olharmos para os planetas à frente e tentando enxergar aquilo que nós enxergamos dentro do nosso planeta. Nós precisamos evoluir para que nós possamos entender. Dentro desse ponto, as dimensões espirituais, elas dividem cada planeta de acordo com o seu grau evolutivo. Esse é um conceito ainda um pouco complexo da gente entender, e numa palestra do Haroldo Dias Dutra, ele traz um exemplo para explicar isso. Como que ele explica isso de uma forma bem simples e bem metodológica? Imagina uma cebola. Você pega uma cebola, quando você corta ela no meio, a gente olhando para aquela cebola, a gente vê diversas camadas que existem ali dentro. Imagina que nós, no grau evolutivo que nós nos encontramos bem no meio da cebola, naquela camada mais interna que existe dela. Cada um dos planetas que tem esses diferentes níveis evolutivos seria uma camada acima de onde nós nos encontramos. Então nós temos uma primeira camada, segunda camada, terceira camada, que são as dimensões aonde os espíritos eles podem povoar. Na nossa condição evolutiva nós podemos povoar naquela camada específica que nós nos encontramos.
Quando nós evoluirmos, nós teremos o direito de ir para uma outra camada, e depois para uma outra camada, e aí vai se descortinando ao longo do tempo aquilo que hoje é complexo, como um conta-gotas. O conhecimento ele vem um pouquinho hoje, você precisa absorver, entender, compreender, executar, e aí vem um novo conhecimento e repete o ciclo novamente para que você possa ir entendendo. Ou seja, essas moradas, elas estão intimamente relacionadas com o grau evolutivo, para que cada dimensão receba aqueles espíritos que estão de acordo com ele. E por que isso acontece? Por que Deus criou todas essas condições para a evolução dos espíritos? A resposta é muito simples. Primeiro, por justiça, e segundo, por misericórdia. Deus, ele primeiramente, acima de tudo, ele é justo. Em segundo ponto, ele é misericordioso. Tanto é que ele mandou primeiro Moisés com as leis mosaicas, em que apresentava para a gente uma visão de um Deus, vamos dizer assim, raivoso, bravo, para domar a humanidade, e depois ele enviou Jesus, mostrando a presença de um Deus que tem as suas leis, que tem as suas regras, mas que é amoroso e que ele também é misericordioso. Primeiro a justiça, logo em seguida a misericórdia. Se não fosse assim, não haveria a justiça entre os homens, aqueles que cometem os seus crimes, que devem pagar, mas há uma misericórdia que o acompanha por conta da sua condição evolutiva. Então, para finalizar essa parte, por que então Deus criou essas moradas e definiu essas moradas de acordo com o grau evolutivo de cada espírito e de cada dimensão? A gente pode fazer uma análise simplória, comparando cada planeta como sendo uma escola. A gente não tem as nossas escolas, tem o ensino fundamental 1, fundamental 2, o ensino médio, superior e assim por diante. Cada planeta, ele pode ser uma escola. O aluno, a cada prova, a cada expiação, a cada avaliação que ele faz, ele é monitorado para ver se aquele planeta, aquela escola, condiz com ele. Quando ele termina todo o ciclo de aprendizagem dele, ele é convidado para ir para uma escola mais avançada. Ele tem condições de ir para aquela escola, então ele será levado para uma outra morada, em que ele poderá ter novos desafios e continuar o seu progresso evolucional. E aquele aluno que reprova, aquele aluno que falha nas suas provas, nas suas expiações, nas suas avaliações, que reprova às vezes uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. Pensa na escola, aquele aluno que foi reprovando e foi ficando, e depois de um certo tempo ele está grandão, porque ele não deixa de crescer, ele continua crescendo, mas junto daqueles meninos pequenininhos. A presença dele ali já não é mais compatível. Ele terá que ser levado para uma outra escola que tenha as condições de recebê-lo, para que ele possa continue a evolução dele, para que ele viva as experiências que ele precisa viver. Poxa, mas aí Deus é cruel, vai tirar ele daquele bairro onde ele mora, daquela região onde ele mora, onde ele tem os amigos dele, vai levar ele para um lugar completamente desconhecido? Sim, a justiça vem em primeiro lugar, mas há misericórdia junto com esse espírito, porque assim, às vezes não é só um aluno que vai para essa outra escola, é um conjunto de alunos, principalmente aqui no planeta, mas a reprovação era muito maior do que a aprovação. Então esse conjunto de espíritos, ele é levado para esse outro planeta, mas junto com ele vão também espíritos evoluídos, que por amor e misericórdia e caridade vão junto com eles, para quê? Para poder auxiliar eles no progresso. E quando eles atingem aquele grau evolutivo que era necessário, eles são convidados a retornar para o local de origem, para reencontrar com os familiares dele e poderem dar prosseguimento ao progresso evolucional dele. Lembre-se, primeiro a justiça, depois a misericórdia. Deus trabalha com essas duas vertentes o tempo inteiro. Por isso, a presença de muitas moradas na casa de meu Pai. É para isso que Deus criou todos esses planetas, criou o universo, criou as dimensões, para que nós, espíritos, possamos evoluir em cada uma delas. De uma forma bem simples, eu espero ter esclarecido para vocês essa passagem, que ela é complexa, mas de uma forma mais metodológica possível, eu espero ter passado. Para finalizar, meus amigos, voltemos então à nossa vibração. Vamos encerrar nossos olhos, acalmar novamente a nossa respiração, nos conectarmos aos espíritos evoluídos que se encontram aqui, benfeitores do amor do Cristo, para que possamos
realizar por meio do passe o recebimento das emanações magnéticas de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade e não com a nossa vontade, porque Deus, Ele sabe o que é necessário para nós. Então entremos naquela sala do passe, com o pensamento: Deus, me dê as energias que eu necessito, não as que eu quero. Que seja sempre feita a vossa vontade, meu Pai, que assim seja.